Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a divulgar e a contar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos. E aquele pedido de sempre: se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é gratuito. Ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as postagens. Deixe o seu like, deixe os seus comentários na pregação de hoje e compartilhe essa pregação com o maior número de pessoas que você puder. Eu louvo a Deus porque a cada dia a nossa missão está crescendo e isso é fruto do amor, da misericórdia, da bondade de Deus e da colaboração de cada um de vocês. O Evangelho de hoje, ele vai falar de um milagre e de uma atitude daquele que ficou curado. Uma atitude de fé. Naquela época, uma das doenças mais terríveis era justamente a lepra, porque além da doença, a lepra era tida como uma maldição. E as pessoas que tinham essa doença, elas viviam isoladas da sociedade, isoladas até da sua própria família. Alguns estudos dizem que o leproso ele andava com um sino, e quando ele estava passando em algum lugar, ele fazia o barulho com o sino, que era uma forma de dizer para as pessoas se afastarem porque ele estava passando. E ninguém tocava no leproso, porque todos tinham a certeza que se tocassem no leproso, eles também pegariam a doença, ficariam também leprosos. Então era uma doença que tirava a vida da pessoa, tirava o sentido de existir da pessoa. E naquela época haviam muitos leprosos, e Jesus curou a muitos. E hoje Marcos vai narrar uma dessas curas de um leproso. Um leproso chega perto de Jesus, se ajoelha, ele se joga diante do Senhor, ele se humilha. Eu creio que esse era um daqueles que já tinham ouvido falar de Jesus muitas vezes. E ele vai ao encontro do Senhor, se prostra diante dele e pede: Se o Senhor quer, o Senhor tem o poder de me curar. Aquele leproso, ele acredita, ele confia em Jesus. Jesus, então, cheio de compaixão, Jesus estende a mão, cura aquele homem e fala: Eu quero, fica curado. E essa cura, meus irmãos, é algo tão maravilhoso para nós entendermos. Aliás, não só essa, mas se nós pegarmos os evangelhos, nós vamos ver que cada milagre que Jesus realizava tinha um propósito maior. Jesus não curou ninguém simplesmente por curar.
ou para mostrar que ele era poderoso, não. Jesus curava com um propósito maior. Assim como o Senhor também realiza a sua obra em nós com um propósito maior. Toda cura física, ela tem um propósito de uma cura espiritual, de uma restauração interior. E foi isso o que Jesus fez com aquele homem. Quando Jesus cura aquele leproso, Jesus não somente está tirando a sua doença do corpo, Jesus está purificando aquele homem de dentro para fora. Jesus está devolvendo para aquele homem a dignidade, o direito de viver, o direito de voltar para sua família, o direito de ter um trabalho. Jesus está devolvendo para aquele homem a alegria de viver, porque a partir daquela cura, as pessoas não fugiriam mais dele. Ele não precisaria andar com aquele sino avisando que ele estava passando. Ele não seria mais rejeitado. Ele voltaria ao convívio da sua família. E o que aquele homem recebeu foi essa grande restauração de toda a sua história. Aquele homem ficou curado. Recebeu o maior presente que um ser humano pode receber, que é o amor de Deus na sua vida. A fé daquele leproso foi tão grande que Jesus teve compaixão. Jesus se colocou no lugar daquele homem. E Jesus faz algo que naquela época ninguém faria. Jesus estende a mão e toca naquele homem. Quem tocasse no leproso ficava impuro igual ao leproso e sofria as mesmas consequências que um leproso. Mas com Jesus não, Jesus foi o contrário. Olha que maravilha, meus irmãos. Jesus, ele estende a mão e ele toca naquele homem. E quando Jesus toca naquele homem, ele não se contamina. O contrário, de Jesus sai poder curador que liberta aquele homem daquela lepra. E Jesus não se contamina com nenhum mal, com nenhuma doença, com nenhum pecado, porque ele é Senhor de todas as coisas. E onde o Senhor toca, ele devolve a vida. Onde o Senhor coloca a sua mão, ele devolve a esperança, ele devolve a alegria. E foi assim que aconteceu durante todo o ministério de Jesus. Quando Jesus estende a mão para aquela mulher que tinha sido pega em adultério, quando Jesus toca naquele caixão e devolve o filho daquela viúva, em todos os milagres que ele fez, a sua mão curava, restaurava, e ele não era contaminado com nada. E quando eu preparava essa pregação, o Senhor me dava essa visualização dessa mão poderosa lá na cruz. E essa mão do Senhor, toda ferida, com pregos cravados. Mas ali naquele momento, cada gota daquele sangue que estava sendo derramado, era a mão do Senhor sendo estendida sobre a humanidade. Jesus estava ali, lavando a humanidade com o seu sangue precioso. Sangue que lava, que santifica, que purifica e que nos liberta da mancha do pecado. Esse é o nosso Deus, que nos cura da lepra, da paralisia, que nos cura de tudo aquilo que quer tirar a nossa felicidade, de tudo aquilo que quer tirar de nós a dignidade de ser chamado filho de Deus, de tudo aquilo que nos faz sentir inúteis, de tudo aquilo que nos faz sentir rejeitados, desprezados. O Senhor vem com a sua mão poderosa, ele toca em nós e ele diz: fica curado. Os milagres que o Senhor realiza são milagres que têm o propósito de nos levar à vida eterna,
de restaurar a nossa história de dentro para fora. E foi isso que aconteceu com aquele leproso. E quando ele é curado, algo também maravilhoso acontece, porque Jesus fala com ele que não era para ele contar o que tinha acontecido a ninguém, mas era para ele ir ao sacerdote, mostrar que ele estava curado e oferecer o sacrifício. Naquele tempo, quem atestava se a pessoa estava curada, principalmente o leproso, era o sacerdote. Aquele que havia sido curado, ele ia ao sacerdote, se mostrava, oferecia o sacrifício da purificação, conforme a lei de Moisés, e então o sacerdote testificava se aquela pessoa estava ou não curada. Mas, no caminho, aquele homem, ele estava tão feliz, aquele homem carregava uma alegria tão grande no seu coração, que ele não se conteve. E ele começa então a espalhar a notícia. E aquelas pessoas que o conheciam, que sabiam que ele era um leproso, quando olharam para ele e viram seu corpo sem nenhuma mancha, ele começou a testemunhar que quem o havia curado era Jesus. E aí as pessoas começaram então a procurar ainda mais o Senhor. Os doentes iam ao seu encontro, de todos os lugares, porque queriam receber a mesma graça que aquele leproso recebeu. Esse é o efeito daqueles que são abençoados pelo Senhor. Propagar, divulgar, testemunhar. Porque, meus irmãos, quem me conhece, quem te conhece, sabe a obra que o Senhor tem feito na nossa vida. E o que mais alegra o meu coração é isso. É quando as pessoas olham para nós e percebem que algo diferente está acontecendo na nossa vida. Que aquela mancha da doença espiritual está desaparecendo. Já não faz parte mais da nossa vida. E é essa transformação de dentro para fora que é a grande obra do Senhor em nós. Porque se você parar, você vai saber e vai entender quantas maravilhas o Senhor já realizou na sua vida, na minha vida. Irmãos, o nosso modo de falar, o nosso modo de vestir, o nosso modo de agir, o nosso trato com as pessoas, tudo em nós está sendo modificado. Porque o Senhor, Ele está cada dia mais nos lavando. Ele está nos purificando. Essa grande obra acontece na vida daqueles que procuram o Senhor e que se deixam ser curados e libertos por Ele. E você pode ter certeza, o Senhor quer muito mais do que realizar simplesmente uma cura física na nossa vida. Esses sinais são para que nós possamos entender que nele está a razão da nossa vida. E quando Ele nos cura, e nós entendemos o amor do Senhor por nós, nós fazemos como aquele homem que tinha sido curado da lepra. Nós começamos a anunciar, porque nós sentimos que Ele não curou somente o nosso exterior, mas que Ele curou e Ele está curando principalmente o nosso interior. Ele está nos transformando. Meus irmãos, quantos testemunhos eu recebo de pessoas que, por exemplo, não tinham paciência em casa com a família. E hoje o Espírito Santo está moldando o caráter, a maneira de falar, a maneira de responder, a maneira de enxergar as coisas. E isso é obra do Senhor que cura. Algo muito interessante que eu sempre observo. A Bíblia nos relata que Jesus curou a sogra de Pedro, mas não relata outros grandes milagres na vida dos discípulos ou dos seus familiares. Mas
os discípulos, eles receberam o maior dos milagres. Eles tiveram essa vida transformada. Jesus foi os curando de dentro para fora. O Espírito Santo de Deus foi agindo na vida daqueles homens, trabalhando no caráter, na personalidade, moldando aqueles homens para serem servos, para serem apóstolos, para serem colunas da igreja. E esse é o maior milagre que o Senhor quer fazer: nos curar espiritualmente, das doenças espirituais, daquilo que nos impede de viver na presença de Deus, daquilo que fecha os nossos olhos e não nos deixa enxergar o agir de Deus. E o Senhor então, Ele vem para nos curar. O Senhor vem para nos libertar. E para que através das graças que nós recebemos dEle, nós possamos sair testemunhando, confirmando que Ele é o Senhor. E algo lindo que acontece na nossa vida é quando, através do nosso testemunho, outras pessoas da nossa família, do nosso círculo de amizade, do trabalho, vão também se aproximando. E aquele que se aproxima do Senhor, aquele que vai ao seu encontro, tem a sua vida restaurada. E aquele que é restaurado, ele vai chamar outros, e assim o amor de Deus vai sendo derramado sobre todos aqueles que o procuram, sobre todos aqueles que o invocam. Meus irmãos, que a mensagem de hoje possa ser uma motivação ainda maior para nós não desistirmos, mas todas as vezes que nos sentirmos assim, doentes, fisicamente, principalmente espiritualmente, corramos ao encontro do Senhor, dobremos o nosso joelho diante dele e com humildade possamos dizer como aquele homem: Senhor, se queres, o Senhor tem o poder de me curar. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, bendito seja o seu nome pelo grande milagre que foi realizado na vida daquele leproso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não somente o curou da doença física, mas o Senhor restaurou a sua vida. O Senhor devolveu a vida para aquele homem. Devolveu para ele o direito de viver, de ser feliz e de recomeçar a sua história. Hoje, Senhor, eu quero entregar a vida desse irmão, dessa irmã, de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Que cada um que se colocar no lugar desse leproso possa chegar ao Senhor com humildade, reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor pode e que o Senhor quer nos curar, que o Senhor quer nos libertar, que o Senhor quer realizar essa obra na nossa vida, de dentro para fora. Sim, Senhor, continua agindo em nós, que possamos ser vaso nas suas mãos, que o Senhor possa ir nos restaurando, ir nos transformando, até chegarmos, Senhor, à estatura do homem perfeito, conforme a vossa vontade. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.